Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo essa videoaula. E hoje a gente vai continuar falando do assunto metabolismo energético. E aí a gente vai falar da fotossíntese. Então vocês viram aí nas aulas anteriores, a gente falou da fermentação, da respiração aeróbia. E hoje a gente vai ver a fotossíntese, que é realizada lá nos cloroplastos. E aí, essa aula foi produzida então para os alunos do segundo ano da Escola Estadual de Ensino Médio do bairro Santa Cruz, no município de Vespasiano, no ano de 2021. Então, a fotossíntese ela é realizada por alguns tipos de organismos, como por exemplo as cianobactérias. E aí nas cianobactérias são organismos procariontes. Então elas não têm o material genético ali envolto por uma membrana nuclear. Então, dessa maneira, essa fotossíntese vai ocorrer no hialoplasma, que é a parte líquida do citoplasma. A fotossíntese ocorre também nas algas e nas plantas, que já são organismos aí eucariontes, então vai ocorrer no interior dos cloroplastos. Então, em relação à estrutura do cloroplasto, a gente pode ver aí na figura da direita que foi feito um corte ali numa folha e aí evidenciou a estrutura dessa folha. E aí lá dentro é possível perceber os cloroplastos. E esse cloroplasto ele é formado, acompanhe na figura D, por uma dupla membrana. Então em questões de constituição é similar à membrana plasmática. Dupla camada lipoproteica. Tem lipídio, tem proteína. E aí é uma membrana dupla, como a gente pode ver na figura da direita aí, na letra D, em amarelo. Então tem uma dupla membrana. E essa membrana interna ela é preguiada, formando lamelas, né? São estruturas ali que ligam as unidades, né, conhecidas ali como tilacoides, que são como se fossem moedas ali em verde. Uma estrutura dessa é ligada na outra, através dessas lamelas. E aí essas lamelas formam essas estruturas chamadas tilacoides, que são similares aí a moedas, está representado de verde. E esses tilacoides, eles contêm os pigmentos, né, como clorofila verde, que é um pigmento muito importante para capturar a luz solar. Então é como se fosse uma antena. É através desse pigmento clorofila que a luz solar é captada, né, no cloroplasto. Então observem aí na figura da direita, na letra E, esses tilacoides, né, o conjunto ali de tilacoides formam então o grânum, né? E aí esses tilacoides têm então esse pigmento clorofila que vai ser responsável pela captação da energia solar. Em relação às etapas aí do processo de fotossíntese, ela vai ser dividida em duas etapas. Então você tem uma fase de claro, que é conhecida como fase fotoquímica, que precisa da luz solar para ocorrer. E aí vai ocorrer nos tilacoides, que é essas estruturas aqui na figura de baixo da esquerda, parecidas com moedas, né, ali em verde. E temos uma fase também da fotossíntese, que é a fase de escuro, né? Então ela não necessita da luz solar para ocorrer. Então pode ocorrer tanto à noite quanto durante o dia. A luz solar não interfere nesse processo. E aí vai ocorrer no estroma. O estroma é aquela parte líquida ali que está envolvendo os cloroplastos, que a gente pode ver aqui na figura da esquerda, lá embaixo, de amarelo. Aqui na figura da direita, a gente está vendo então as etapas da fotossíntese. Então vamos começar a falar da fase de claro, que é aquela que necessita da energia solar para ocorrer. Então, primeiramente acontece uma absorção de energia solar pela clorofila. Acompanhe na figura da direita, a gente tem a luz solar entrando, né, no cloroplasto, ali sendo captada por essas antenas que é a clorofila. E aí a clorofila absorve então essa energia solar. Ocorre a formação então do ATP, porque essa energia solar ela vai ser transformada ali em energia química. Então ocorre a junção ali do fosfato inorgânico, que é o PI, com
o adenosina de fosfato, formando então a molécula do ATP. Nesse processo aí da fase de claro, ocorre também a liberação de oxigênio para o ambiente. Então você tem ali uma fotólise da água, ou seja, uma quebra dessa molécula de água. Então a gente percebe ali que a água H2O entra lá no cloroplasto, ocorre uma reação ali de quebra dessa água e aí o oxigênio é liberado então para o ambiente. Já na fase de escuro, que é aquela fase que não necessita da luz solar para ocorrer, então pode ocorrer durante o dia ou à noite, ocorre a utilização do gás carbônico, né, e ocorre algumas reações ali, que é denominada de ciclo das pentoses, ou Calvin-Benson, que vai ocorrer no estroma, que é aquela parte líquida ali de amarelo na figura da esquerda. E aí então esse gás carbônico é utilizado em algumas reações químicas ali e forma então uma molécula de glicose, né? Forma o carboidrato glicose. Aqui a gente tem uma representação, né, mais didática do cloroplasto. E aí nesse cloroplasto, então a gente tem ali nos tilacoides, que são essas moedas, né, parecidas com moedas em verde, que nesses tilacoides a gente tem o pigmento clorofila. Então a luz solar entra nesses tilacoides, é captado ali pela clorofila. Essa energia da luz solar vai sofrer ali uma transformação e liberar energia para unir então o fosfato inorgânico, que é o PI, com a adenosina de fosfato, que é o ADP, e formar a molécula de energia, né, o reservatório, a bateria da célula, que é o ATP. E aí nesse processo a água então entra nesses tilacoides aí, sofre uma reação de fotólise, né, de quebra, e aí o oxigênio é desligado dessa água e liberado para o meio ambiente. Já no estroma, que é essa parte líquida ali que tem nos cloroplastos, ocorre então a utilização do CO2, né, o oxigênio entrando aí o gás carbônico, perdão, entrando aí de azul nesse cloroplasto, sofre algumas reações ali e forma então o carboidrato, né, que é a glicose. E aí nessa outra figura a gente tem as atividades, né, da mitocôndria na respiração e do cloroplasto na fotossíntese. Então vocês observam que a gente já estudou ali na figura da direita a mitocôndria, né, então ela faz o catabolismo, a quebra da glicose, né, utiliza glicose e oxigênio, acontece ali o catabolismo e libera energia para a célula, né, na forma de ATP para realizar o trabalho celular. E da mitocôndria, nesse processo de respiração aeróbia, libera também o gás carbônico e a água. E aí é justamente esse gás carbônico e água que vai ser utilizado lá no cloroplasto, no processo de fotossíntese, e aí contribuir para a formação, então, juntamente com a luz solar, de glicose e oxigênio, que vai ser liberado para o ambiente. Então aqui de uma maneira geral a gente tem a equação, né, geral da fotossíntese. Então a gente tem lá o gás carbônico, né, o CO2, reagindo lá mais a água, mais a luz que é captada pela clorofila lá nos tilacoides, formando então a molécula de C6H12O6, que é a glicose, H2O, que é a água, e oxigênio liberado para o ambiente.